nós estamos a encerrar um ciclo nesta maravilhosa sala. Não é a primeira vez que nós estamos na Biblioteca São Lázaro. Temos muita sorte por conseguirmos esta parceria já há algum tempo, mas estamos a encerrar um ciclo inteiramente dedicado às questões filosóficas por excelência pela primeira vez, porque nunca o tínhamos feito. Cabe-me a mim este encerramento depois de alguns de vós já terem frequentado este espaço para escutar a Selma, com quem sou. E como eu estive de apoio nas duas atividades anteriores, eu reconheço as vossas caras todas, portanto sei quem é que esteve presente. E depois com o João, com a segunda questão de onde venho. E antes de entrarmos propriamente no para onde vou, eu começo por partilhar uma reflexão que fiz convosco. Eu pensei, se nós tivéssemos divulgado esta atividade dizendo que iríamos responder concretamente estas questões, se teriam aparecido mais pessoas do que apareceram. Não o fizemos. Nós divulgámos o ciclo dizendo que iríamos refletir em torno das 3 questões filosóficas por excelência. Mas se tivéssemos respostas concretas para dar, será que alguém nos queria escutar? E partilho convosco uma ideia que me ocorreu. Vocês sabem aqueles papeizinhos que às vezes nos entregam à saída do metro, às vezes nos colocam nos vidros dos carros ou na caixa de correio, que são pessoas que prometem, que propõem ajudar outras pessoas em algumas áreas da vida. Sabem quais são os papeizinhos? E normalmente nessas folhinhas diz qualquer coisa do género: se tem problemas de afetivo, familiar, inveja, desemprego, dinheiro, autoestima, peso, bem-estar, se tem alguma destas coisas, eu posso ajudar. Normalmente é assim o texto. E eu pensei, e se nós tivéssemos feito alguma coisa do género? Ou seja, se quer saber quem é, de onde vem e para onde vai, nós podemos ajudar. Será que resultava? Será que fazia alguma diferença? Eu acho que não. Porque aquilo que nós vemos refletido nesses papeizinhos é, no fundo, as áreas problemáticas da nossa vida. E bolas, ainda ontem eu tinha um na caixa de correio e é impressionante a quantidade de coisas que estão descritas. No fundo, é a nossa própria vida que nós vemos lá espelhada nessa lista. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer um de nós, se vai rever naquela lista de problemas. Porque todos somos pessoas e todas as pessoas têm problemas. E pensei que o mesmo acontece com estas 3 questões filosóficas. Qualquer um de nós se vai rever nestas questões, porque fazem parte daquilo que é o ser humano, porque de alguma forma definem o que é o ser humano. Então, em algum momento, todos nós nos questionamos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, eu diria que as áreas problemáticas que estão nessas folhinhas que nos vão parar à caixa de correio são, no fundo, os cenários da nossa vida. E aquilo que nós chamamos de problemas são, ao fim e ao cabo, as oportunidades que nós temos de verdadeiro crescimento. E, por outro lado, as questões filosóficas, estas 3 questões que nos trazem aqui esta biblioteca, são, no fundo, aquilo que todos nós nos questionamos ao longo da vida. Se quiser vir para aqui. E estas áreas problemáticas, estes cenários de vida onde nós crescemos,
é muito fácil nós experienciarmos isto. Todos nós, em algum momento, já conversámos com pessoas mais velhas, com pessoas com 80, 90 e até 100 anos, sei lá, os nossos avós, pessoas conhecidas, e normalmente o que é que essas pessoas nos dizem? De que é que essas pessoas nos falam? Dos 30 mil dias que tiveram ao longo da sua vida iguais a tantos outros? Ou será que falam dos talvez 50 dias que tiveram na sua vida em que vivenciaram realmente algo transformador? Não sei se já fizeram este exercício com a vossa própria vida. Eu não. Mas depois de pensar nisto vou fazer. Não faço ideia quantos dias vivi até hoje, mas de todos os dias que nós vivemos, cada um de nós, quantos desses dias foram realmente transformadores? E, por outro lado, as questões filosóficas, estas 3 questões que nós chamamos de filosóficas, e eu acho que ao apelidarmos filosóficas, talvez as afastemos de todas as pessoas. Porque alguns de nós podem pensar que se são filosóficas não são para mim, porque eu não sou filosófico, ou porque eu não sou filósofo. Vamos chamá-las as 3 questões humanas. Estas 3 questões humanas vão surgindo ao longo da vida. Mas em alguns casos, nós não temos tempo para nos questionarmos. Às vezes, com o corre-corre do nosso dia-a-dia, ou com as metas que nós próprios nos impomos a nós mesmos, metas sociais ou metas pessoais, não deixamos espaço para nos questionarmos. Então esse questionamento às vezes chega só com a idade, com o passar do tempo. E essa idade certamente muda para cada um de nós. Outras das vezes surge, por exemplo, com uma situação de doença, nossa ou de alguém que amamos. Ou surge com o luto, porque esses episódios fazem-nos questionar a efemeridade da vida. Mas essas questões estão sempre lá, em todos os seres humanos. As perguntas estão sempre lá. E a ambição em obtermos as respostas a essas perguntas também está sempre lá. E, no fundo, é essa ambição que abre caminho em cada um de nós em direção a nós mesmos. Então estão ambos em nós. Tanto os problemas como estas questões filosóficas fazem parte de nós. Porque se deixarmos de ter os problemas, de alguma forma deixamos de ser seres humanos. E se deixarmos de nos questionarmos, também, de alguma forma, deixamos de ser seres humanos. E, da mesma maneira que, se deixássemos de ter problemas na vida, a vida perdia piada, e acho que aí, apesar de ser difícil admitirmos, todos concordamos, ou seja, se alguém nos tocasse com uma varinha e fizesse desaparecer todos os nossos problemas, a vida deixaria de ter piada. Da mesma forma, se alguém nos desse a resposta ao quem sou, de onde venho e para onde vou, nós sofreríamos uma espécie de spoiler existencial. Um spoiler quando alguém nos diz o final de um filme ou o final de um livro, é isso que é um spoiler, e se alguém nos dissesse exatamente quais são as respostas a estas perguntas, nós seríamos spoilados, que eu não sei se é um verbo que existe em português. E depois de sermos spoilados, o que é que nós faríamos na vida? Se já nos dessem as respostas a estas perguntas. Isto tudo para dizer, e perdoem-me o parênteses grande, mas isto tudo para partilhar convosco a reflexão, e a conclusão da minha reflexão é que se tivéssemos divulgado esta atividade dizendo que íamos dar respostas concretas, não teríamos mais pessoas cá. Porque as pessoas não gostam de spoilers. Muito menos no que diz respeito à sua própria vida. Nós não gostamos que nos deem as soluções de graça para resolvermos os nossos problemas. Ainda que se calhar numa conversa digamos que sim. Sim, se alguém me resolvesse todos os problemas, eu queria o resto da vida passada numa praia paradisíaca. Será que queríamos?
quanto tempo aguentaríamos nós com uma vida perfeita? Então nós gostamos de descobrir as coisas por nós. E esta descoberta, esta luta por descobrir as coisas por nós é o que faz parte da vida. Então, neste percurso de questionamento das 3 perguntas, talvez das 3, a pergunta que mais interesse nos levanta, provavelmente, seja esta. Se fizermos uma leitura rápida das 3, e eu faço aqui o apontamento que se fizermos uma leitura rápida, porque se refletirmos profundamente, como fez primeiro a Selma com o Quem Sou e a seguir o João com o De Onde Venho, nós facilmente conseguimos entender que as 3 perguntas são igualmente importantes e que se relacionam entre si e que se complementam dentro de si. Mas imaginando que pensávamos muito pouco sobre o assunto, talvez esta fosse a pergunta que mais interesse despertaria. E por que será? O Quem Sou, de alguma maneira, está muito associado a algo que nós já temos. Eu já sou alguma coisa. Eu posso não me conhecer. Eu posso não saber exatamente o que eu sou. Mas eu já sou alguma coisa. Eu já o tenho. Então pode ficar uma sensação que, por muito que eu me desvie no caminho da vida, por mais que eu me desvie, eu nunca vou deixar de ser. Então é como já fosse algo assegurado. É garantido. O Quem Sou está garantido. Eu já existo, eu já me tenho. Agora só tenho de descobrir o que é que isto quer dizer. O De Onde Venho é passado. E ainda que tenha extrema importância, e nós ouvimos o João com muita atenção e sabemos que tem extrema importância, se fizermos uma análise superficial e pobre da pergunta, pensamos, já não tenho nada a ver com isso. Já passou. Em termos individuais, é passado, eu não posso fazer nada em relação a isso. Em termos coletivos, não foi vivido por mim. Foi vivido pelos outros. E o para onde vou? O para onde vou é futuro. Há a hipótese de mudar, de alterar coisas. Então, se eu penso que há a hipótese de mudar, de alguma forma, eu sinto que eu posso fazer parte dessa mudança. Então surge aqui a possibilidade da ação. E eu creio que é por isso que talvez suscite mais interesse. Porque nos sentimos mais implicados e porque sentimos mais possibilidade de fazermos alguma coisa. E o elemento ir, nesta questão do para onde vou, remete-nos para a ideia de movimento. E movimento é vida. E também nos remete para a ideia de direção. Então, se há uma direção, é porque há um caminho. E se há um caminho, esse caminho termina em algum sítio. Logo, há uma meta. Então estas ideias de movimento, vida, direção, caminho, meta, fazem vibrar dentro de nós as possibilidades de ação. E isso é humano. O querer fazer, o querer agir, o querer chegar a algum sítio. É uma característica puramente humana. E talvez por isso nos identifiquemos muito com esta terceira pergunta. E talvez não seja por acaso que é a última. Mas neste para onde vou, que lugar é esse? Ou seja, para onde é que eu me dirijo? Uma resposta fácil é para o meu destino. Eu dirijo-me para o meu destino, em termos individuais e em termos coletivos, enquanto humanidade. E é importante, ou é interessante, pensarmos sobre esta ideia de destino.
Porque muitas vezes nós entendemos ou interpretamos o destino como um fardo, como algo inevitável, constantemente inevitável. Uma cruz, não é? Como nós costumamos dizer, pelo menos em Portugal dizemos muitas vezes, é a minha cruz, quando sentimos que estamos a carregar um fardo. Como se fosse uma inevitabilidade constante que nos acompanha. E isso, mais cedo ou mais tarde, leva-nos a uma desresponsabilização. No sentido em que, se eu acho que, faça eu o que fizer, vou parar ali, para que é que eu vou fazer algo? Se, inevitavelmente, o final do meu caminho vai ser ali. E isto aplicado a coisas simples da vida, verte-se no exemplo diário de para que é que eu vou fazer a cama se no final do dia vou-me voltar a deitar nela. É a mesma lógica de pensamento, ainda que meio simplista. Ou num outro extremo, mais sério e de aplicação mais real, se eu vou morrer, para que é que eu me vou esforçar? Por fazer coisas boas e válidas. Para mim, para os outros e para o mundo. Eu vou morrer e vou? Bem, entre o nós acordarmos de manhã e nos levantarmos e voltarmos à cama, acontece muita coisa. Da mesma forma que entre o nascermos e o morrermos, acontece muita coisa. Então, esta é a questão, é o que acontece entre uma coisa e outra. E além disso, há as circunstâncias em que nós nascemos, ou seja, um local específico, um tempo histórico específico, de quem é que nós somos filhos, as condições que nós temos nos primeiros tempos de vida. Isso não podemos mudar. Então há determinadas balizas fora das quais nós não conseguimos ir sem sair do caminho. Então há um caminho. Há uma ordem. E nós respondemos a essa ordem através das nossas escolhas. E se através das nossas escolhas nós nos desviarmos desse caminho, felizmente há uma força que nos volta a pôr na direção certa. E este caminho e esta força que nos põe de volta no caminho adquirem diferentes nomes em diferentes civilizações, como alguns de vocês certamente estarão a fazer a ligação. Dharma e Karma talvez seja o mais óbvio para nós. Então, quando há essa força que nos coloca na direção certa, que nos coloca de volta no caminho, neste sentido, destino não é contrário de liberdade. Neste sentido, destino é sinónimo de estrada. E toda a estrada vai ter a um sítio. E é difícil de falar de destino sem falarmos de uma lenda que alguns de vocês conhecem certamente, porque nós falamos em algumas das nossas aulas, a lenda de Samarcanda. E diz a lenda de que em determinada cidade, ali na zona dos Ões do planeta, ou seja, nas zonas montanhosas, o Uzbequistão, que em determinada cidade estava um vizir do reino, do califado neste caso, a passear no mercado, quando de repente viu a morte. E o vizir, quando viu a morte, ficou muito assustado. E escondeu-se imediatamente.
E fugiu e foi ter com o califa, ainda ofegante, e pediu-lhe o cavalo mais veloz que o califa tivesse disponível e um saco de ouro, porque tinha que fugir da morte. E ao cair da noite, usando o cavalo, ele iria chegar a Samarcanda, que era uma cidade ali perto. E o califa fez o que o seu vizir lhe pediu. O vizir vai-se embora, mas o califa fica transtornado. Era o seu vizir. E resolve disfarçar-se e ir até ao mercado para encontrar a morte. E encontra-a. E quando encontra a morte, pergunta-lhe: porquê é que tu assustaste o meu vizir? Ele é um homem bom, é novo, está cheio de saúde. E a morte responde: não, eu não queria assustá-lo. Eu é que fiquei admirada por vê-lo aqui no mercado. Eu tenho um encontro com ele marcado hoje à noite em Samarcanda. Então há uma certa inevitabilidade, como falávamos, mas é uma certa inevitabilidade, e dentro dessa inevitabilidade há um conjunto enorme de possibilidades. Eu creio que é o fundador da Nova Acrópole, Jorge Angeli Braga, que tem uma imagem muito boa, que é como se estivéssemos todos num mesmo barco e não saíssemos desse barco. Mas dentro do barco nós podemos fazer diferentes coisas, tomar diferentes decisões, assumir diferentes papéis. Então existe muita escolha dentro do barco. Há muita possibilidade. Então, por um lado, temos estas balizas que não controlamos e, por outro lado, temos muita possibilidade de escolha dentro do barco, ou na estrada, ou no caminho. E, neste sentido, a vida resume-se às nossas escolhas. Talvez não estejamos sempre conscientes disso, porque também se estivéssemos sempre conscientes disso, a tensão seria tanta que talvez não aguentássemos. Mas a escolha está sempre presente ao longo da nossa vida, todos os dias, desde o início até ao fim. Desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nos deitamos. Se nos levantamos logo ou se esperamos mais um pouco. O que é que vamos vestir? O que é que vamos comer ao pequeno almoço? Se vamos apanhar este autocarro que passou ou se vamos esperar pelo próximo? Se vamos sorrir a alguém que olhou para nós na rua? Se vamos ajudar alguém no caminho? Se vamos responder logo a uma mensagem? Se vamos pegar no telemóvel e atender um telefonema? Estamos constantemente a escolher. Está sempre presente. E por muito que nos pareça que na verdade estamos a escolher de entre uma infinidade de opções, as opções que nos são apresentadas resumem-se em duas principais. Escolhermos aquilo que nos eleva, escolher de uma perspectiva mais altruísta, vamos-lhe chamar, podemos chamar o que quisermos, vamos chamar-lhe escolher com o nosso eu superior, e, por outro lado, escolhermos com uma visão mais egoísta, com o nosso eu inferior. Então há uma força que nos eleva e uma força que nos puxa para baixo. O que estamos aqui a falar é de ouvir a voz que nos puxa mais em direção aos outros, que nos põe mais em contacto com os outros, que nos leva para um caminho desconhecido e, portanto, mais difícil, ou darmos ouvidos à voz que nos mantém no mesmo sítio, à voz que nos tenta conservar, exatamente como nós estamos, permanecendo num caminho que conhecemos.
permanecendo em condições que nós controlamos. E é fácil nós associarmos este instinto de conservação com grande parte dos animais. Não é? E digo grande parte dos animais porque há alguns animais que se sacrificam, que se entregam, que de alguma forma vão ao encontro do desconhecido. Mas então, onde é que nos levará, enquanto seres humanos, onde é que nos levará este instinto de conservação? Esta tendência de ficarmos o mais parados possível, sem grandes desafios, sem grandes incómodos, sem grandes surpresas inesperadas. Quando eu era adolescente, eu ia dizer mais nova, é um facto, quando eu era adolescente, eu lia bastante, numa fase da minha vida eu lia bastante Paulo Coelho. Entretanto, depois desliguei-me um pouco, mas houve uma fase da minha vida em que foi verdadeiramente importante. E algumas frases marcaram, assim, as escolhas que eu fiz. E uma delas, que é muito simples, diz que os barcos estão mais seguros no porto. Mas não foi para isso que os barcos foram feitos. É só isto. E da mesma forma, nós, seres humanos, estamos mais seguros no conhecido. Estamos mais seguros nas condições, nos locais que controlamos. Mas não foi para isso que fomos feitos. Ou, por outras palavras, não é essa a nossa natureza enquanto seres humanos. Não sei se vocês viram um filme com o Jim Carrey que se chama Yes Man. Não viram? É isto que eu estou aqui a dizer. Em modo Jim Carrey, ou seja, um pouco parvo no bom sentido da palavra, mas que tem muitas lições se virmos o filme e alguma das cenas que aparecem no filme com mais profundidade. Então convido-vos a ver se gostarem de Jim Carrey. E falando da natureza humana, eu quando estava a pensar sobre aquilo que me leva a refletir esta questão do para onde vou, lembrei-me, ou talvez esta conversa tenha acontecido porque iria falar sobre isto, mas lembrei-me de uma conversa que na semana passada tive na hora de almoço. Um almoço de trabalho. E entre uma sopa e uns filetes surgiu uma questão por parte de um colega em que ele dizia que nós podemos fazer aquilo que está certo. Podemos fazer aquilo em que acreditamos, mas ainda assim a natureza do ser humano é egoísta. E vai ser sempre egoísta. E como tal, a natureza egoísta do ser humano vencerá. E esse assunto depois suscitou uma alegre conversa sobre qual é que é a verdadeira natureza do ser humano. Quase que faz lembrar os diálogos platónicos que nós vemos descritos, mas sem Sócrates, não havia. Mas é assim, em torno de uma mesa a conversar. E também não vou desenvolver essa conversa porque seria outro tema diferente deste que nós estamos a tratar, mas vou-vos já dizer quais foram as conclusões. A natureza do ser humano é dual. Ou seja, nós temos, como falávamos há pouco, temos uma parte egoísta e temos uma parte altruísta. Então, se nós somos as duas coisas ao mesmo tempo, onde é que reside o poder transformador do ser humano? Não reside no que somos? Se somos ambas as coisas ao mesmo tempo? Não. Reside no que escolhemos ser. E isso é liberdade. Nós crescemos com a ideia de que
bem, crescemos e amadurecemos com a ideia de que liberdade é fazer tudo aquilo que queremos fazer. Ou dizer tudo aquilo que nos ocorre dizer. Ou ir a todo lado que queremos ir. Mas será que liberdade é isto? Será que liberdade não é poder escolher? Há uma frase estoica, que certamente vocês já ouviram, bem, nesta biblioteca já ouviram de certeza. É livre quem voluntariamente obedece ao que necessariamente sucede. Esta frase encerra muita sabedoria. Às vezes vou encontrá-la com palavras diferentes, mas a ideia é a mesma. E um exemplo relacionado com esta ideia de liberdade, um exemplo recente, é o que ouvimos durante a pandemia, que é algo comum a todos nós, não é? O que vivemos durante a pandemia, em que ouvíamos algumas pessoas dizerem: eu vou sair de casa, por exemplo, ainda que seja proibido, porque eu sou livre. Eu saio de casa porque eu sou livre e é a minha manifestação de liberdade. Será que é essa a liberdade que nós queremos enquanto seres humanos? Será que é uma liberdade de cativeiro que aspiramos enquanto seres humanos? Ou é uma liberdade de podermos escolher a maneira como agimos perante aquilo que nos acontece com consciência? São duas coisas diferentes. Então, neste percurso, há que saber escolher. E este escolher está muito associado com a ideia de discernimento. E precisamente porque discernir é saber escolher, é separar o trigo do joio. Há uma imagem que muitos de vocês conhecem, que nós falamos muito na escola, da ave Kalahamsa, na cultura indiana, que miticamente seria capaz de separar a água do leite quando eles se encontravam misturados. Símbolo de Viveka. Viveka é uma palavra em sânscrito que significa discernimento. Neste sentido de saber escolher, mas também no sentido de inteligência. Não a inteligência que nós associamos hoje em dia de agudeza mental. Inteligência de ver claramente as coisas como elas são. Ter a capacidade não só de ver claramente, como de separar aquilo que é válido do que não é válido. Aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro. Isso é o verdadeiro discernimento. Então, saber o que queremos ser. Platão fala muito do mundo das ideias, não é? Como alguns de vocês estudam na escola, e às vezes complicamos um pouco esta ideia do mundo das ideias, não é? Ou seja, o mundo das ideias é um mundo que nós projetamos e ao mesmo tempo um mundo que nos alimenta. Então nós temos a ideia daquilo que queremos ser, dá-nos uma visão. E isso já é algo muito concreto. Se nós não soubermos o que queremos ser, não temos essa visão. Isso na nossa vida diária, pessoal, nós vivemos isso com muita naturalidade. Se eu quero me tornar professor, eu faço um plano até chegar a professor. Eu tenho que estudar para ser professor. Eu tenho que fazer um determinado percurso. Se eu quero ter uma família grande, eu tenho que ter filhos. Bem, posso ter ascendentes em grande número, mas se quiser continuar a ter uma família grande, tenho que ter muitos filhos. Ou seja, isto é ter uma visão daquilo que eu quero. E o facto de ter uma visão dá-me a capacidade de caminhar ao encontro disso. Isto tem muita importância. Talvez não demos valor, ou tanto valor como mereceria, o facto de termos uma visão daquilo que nos queremos tornar. Isso acaba por ser um ponto de partida. Então, se nós temos essa
essa ideia do queremos ser, isso dá-nos uma visão. Se nós sabemos escolher, isso coloca as nossas escolhas em sintonia com o nosso caminho. E aí põe-se em marcha o maior motor transformador do ser humano, que é a vontade. Então aí temos visão, temos a capacidade de discernir e de escolher, e temos então este motor de transformação que é a vontade. Há uma máxima egípcia de Ani que nos diz que é daquelas frases, nós nas aulas dizemos eu pelo menos digo, não sei, mas acho que dizemos todos muito, que é daquelas frases para pormos no espelho em casa, ou para escrevermos no caderno, porque é daquelas que nos impactam a todos e que nos diz que se vais por um caminho que as tuas mãos constroem de dia para dia, chegarás onde deves estar. Se vais por um caminho que as tuas mãos constroem de dia para dia, chegarás onde deves estar. E que sítio é esse? Qual é o sítio onde nós devemos estar? Comecei por dizer que não íamos dar respostas, portanto não vão haver respostas concretas, mas certamente há de ser um sítio para cada um de nós. E esse local vai estar de acordo com as nossas escolhas. Mas, estranhamente, de outra perspectiva, há de ser o mesmo sítio para todos nós. E pegando numa imagem de Platão, a imagem do bem representada pelo Sol, se todos nós formos pessoas cada vez mais bondosas, todos nós aproximamo-nos cada vez mais da vivência da ideia do bem. Então, os caminhos são diferentes, mas estamos todos a ir ao encontro desse Sol que é representado pelo bem. E se vivemos e lutamos por valores comuns, por causas comuns, se acreditamos, por exemplo, na bondade, se acreditamos, por exemplo, na generosidade, na solidariedade, em estar disponível para o outro, de alguma forma os nossos caminhos estão cruzados. E vamos nos encontrando em diferentes pontos desse caminho. E nesse caminho para onde vou, apesar de não sabermos concretamente que sítio é esse, a evolução é inevitável. Ou seja, a vida é como um rio que corre, que não para de correr. E, ainda que por vezes as circunstâncias sejam muito difíceis, nada nem ninguém nos impede de sermos melhores pessoas. E nós estamos cheios de bons exemplos à nossa volta, ou um pouco mais distantes, que isso é uma grande verdade. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, não há ninguém, nem nada, que nos impeça de sermos melhores pessoas. De sermos mais verdadeiros, de sermos mais úteis e de sermos melhores. Não sei se vocês já ouviram falar do triplo filtro de Sócrates. Nós falamos muitas vezes nas aulas e falamos muitas vezes nas atividades, por isso há quem já o conheça de cor e salteado, mas é genial, por isso como não falar dele? Então conta a história de que Sócrates tinha vários discípulos e um dos seus discípulos, certo dia, chega perto dele
muito agitado a dizer que lhe tem que contar algo que se passou com outra pessoa. E Sócrates pede para ele se acalmar. Diz, não, antes de me contares o que tens que me dizer, acalma-te e a mensagem que tu me queres passar tem que passar por um triplo filtro. Eu vou-te fazer 3 perguntas. E o discípulo então fica à espera. E Sócrates pergunta-lhe, o que tu me vais dizer é verdade? E ele diz, bem, eu na verdade não tenho a certeza se é mesmo verdade. Eu ouvi. Pode ser uma questão de perspectiva. E Sócrates avançou. Ok. O que tu me vais dizer é útil? Na verdade, não sei se vai ser útil, porque se eu não sei se é verdade, se for verdade, o máximo que podia acontecer era tu distanciaste essa pessoa. Mas se não for verdade, na verdade, não sei se é útil. E Sócrates então diz-lhe, então tu vais-me dizer uma coisa que não sabes se é verdade e que provavelmente não vai ser útil para mim. E diz-me uma terceira coisa, o que tu me vais dizer é bom para mim? Não, quer dizer, o que eu te vou dizer vai-te deixar mal, vai-te deixar desconfortável, se calhar até te vai deixar zangado. Então o que me estás a tentar dizer é algo que não sabes se é verdade, que não vai ser útil para mim e que não vai ser bom. Então para que é que me vais dizer isso? E nós conseguimos tirar daqui um grande ensinamento direto, não é daqueles que temos que pensar muito nele, direto para o nosso dia-a-dia. Para que dizermos algo que não passa pelo filtro de Sócrates? E esta é a interpretação assim mais comum e mais direta do triplo filtro. Mas eu dizia-vos que pensei nele de outra forma. Antes disso, só um parênteses, que eu acho que é muito engraçado. Nós temos uma amiga, uma grande amiga e uma companheira que faz parte da escola, é da Nova Acrópole, mas de Aveiro, que tem uma expressão muito curiosa nesta aplicação do filtro de Sócrates, em que estamos numa conversa e durante essa conversa chega-lhe uma intenção de dizer qualquer coisa sobre algum assunto ou sobre alguém, mas ela, por um ato de vontade, trava o processo e diz, meio karma. E é algo a brincar, mas que resulta. Ou seja, aplicarmos este filtro até quase se tornar automático, de maneira a travarmos o processo quanto mais anteriormente, melhor. Se conseguimos travar nos nossos sentimentos, ou seja, não chegar a sentir algo que não é bom, verdadeiro e útil, melhor. Se conseguirmos travar nos nossos pensamentos, não pensar algo que não seja bom, verdadeiro e útil, perfeito. Mas mesmo nas palavras tem muita importância. Ou seja, se nós conseguirmos travar algo no momento de decidirmos se dizemos ou não, já por si tem muita importância. Então, este triplo filtro de Sócrates é um instrumento com verdadeira aplicação prática. Mas quando eu refletia sobre ele, não refletia neste sentido, que é o mais óbvio e o mais natural e o mais comum. Refletia que ele, além de ser útil nesta questão, pode ser aplicado como inspiração naquilo que nós nos queremos tornar. Ou seja, nós podemos usar o triplo filtro de Sócrates como referência neste para onde vou. Porque estamos a falar de verdade, utilidade e bondade. E trabalharmos em direção a elas é uma forma de nos melhorarmos e de nos tornarmos melhor. Verdade. Sermos mais verdadeiros, mais autênticos connosco e com os outros. Falar e agir em verdade. Isto é muito difícil.
agir em verdade frente a nós mesmos, permanentemente, em todas as camadas que nós temos, porque nós temos diferentes camadas. É muito fácil, se pensarmos em termos superficiais, dizermos que não, eu não sinto inveja, não, eu não sinto ressentimento ou rancor. Superficialmente é muito fácil nós chegarmos a esta conclusão. Mas quando começamos a escavar camadas em nós, descobrimos que talvez isso exista dentro de nós. Então, vivermos em verdade e falarmos verdade frente a nós mesmos é muito difícil. Utilidade. Sermos úteis, servirmos causas reais, mas não para nos sentirmos melhor connosco. Fazer as coisas porque elas têm que ser feitas. Estar em algum sítio porque devemos estar. E não para nos sentirmos bem com isso. Isto tem muito a ver com a reta ação, que também já falámos noutros contextos. E, por fim, a bondade. Sermos mais bondosos. E, quando digo bondosos, não quero dizer tolos. Nem quero dizer ingênuos. Muito menos ter uma conduta de falsa humildade. Estou a falar de fazermos as coisas por bem. Fazermos as coisas para o bem, que é ainda mais difícil. Implica purificarmos todo aquele processo que falávamos, purificarmos o que sentimos, o que pensamos, o que dizemos e o que fazemos. É muito complicado. Mas isto é uma interpretação livre, chamemos-lhe assim, do triplo filtro de Sócrates, que eu partilho convosco porque me faz sentido a mim e talvez possa ser válido também para vocês, ainda que o triplo filtro diga respeito àquela história concreta que eu vos contei. Então, para onde é que nós nos dirigimos? Este para onde vou é em direção a quê? É percorrer um caminho em que nos tornamos melhores pessoas. Só assim faz sentido, não é? Se ao longo do caminho nós nos tornarmos pior pessoas, é porque alguma coisa não está a correr bem. Aliás, é uma boa referência para nós. Todos nós erramos. Mas de tempos a tempos, quando fizermos a nossa análise, se nos estivermos a tornar piores pessoas, é porque alguma coisa não está a correr bem. E se eu consigo mudar o rumo da minha vida? Sim, consigo. E consigo mudar o rumo do mundo? Sim, consigo. Em alguma medida, consigo. Se tentar mudar-me a mim primeiro, se tentar mudar algo do meu envolvimento, podemos fazer aquele efeito das ondinhas na água, sabem? Quando bate uma pedrinha e o efeito não é só onde a pedrinha bateu, é algo que vai sendo positivamente contagiado. Então nós estamos sempre a construir o futuro. A toda a hora estamos a construir o futuro. Quer queiramos, quer não. Esta talvez seja uma má notícia, não é? Quer queiramos, quer não, nós estamos constantemente a construir o futuro. Até mesmo aqui. Nós estamos parados dentro de uma sala, mas já estamos a construí-lo de alguma forma. Já estamos a escolher pensar, a escolher sentir coisas. E tentando já encerrar não só a reflexão sobre esta pergunta, mas a reflexão sobre as 3 perguntas que nos acompanharam neste ciclo. E calculo que hoje tenhamos mais questões
do que aquelas que tínhamos em fevereiro, quando começámos o ciclo da matiné filosófica aqui na biblioteca. Claro que as 3 questões são igualmente importantes. E é óbvio que elas se relacionam entre si e que de alguma maneira se complementam. E ao refletirmos sobre cada uma delas e ao tentarmos encontrar o fio que as une e também que lhes dá sentido, estamos a adentrar na natureza humana, que é muito complexa e aparentemente é paradoxal. E quando fazemos isto, começamos às vezes a ver coisas que não gostamos em nós e nos outros. Começamos a ver variedade, começamos a ver diferenciação, incongruência, alguma contradição, e isto deixa-nos uma sensação de que, afinal, a unidade da natureza humana que nós intuímos que existe está a desaparecer. Mas, se ao mesmo tempo nós mergulharmos em nós mesmos, com um compromisso não apenas de nos conhecermos, mas de nos trabalharmos, nós vamos começar a encontrar uma espécie de, eu pelo menos imagino assim, uma espécie de linhas de ação ou linhas de sentimento em que nos começamos a encaixar nessas linhas e encontramos semelhanças com os outros e encontramos pontos de união com os outros. Começa a existir um sentimento de pertença em determinados níveis. E esse sentimento de pertença faz-nos voltar a ver a tal unidade que falávamos da natureza humana. É como se fosse a dança da vida. Ou seja, por um lado, temos um mundo diferenciado e, por outro lado, temos um mundo unido, um mundo mais elevado. Por um lado, temos um cenário em que encontramos diferenças e, por outro lado, um cenário em que encontramos semelhanças. E há como se fosse um mundo, vamos chamá-lo de profano, e como se fosse um mundo sagrado. Então existe constantemente este jogo de forças. E nós estamos dentro desse jogo de forças. Então, se isto é a dança da vida, é como se nós fôssemos uns bailarinos da vida, em que andamos a dançar. E andamos a dançar ao som de quê? Qual é a música ao som da qual nós dançamos? Isso depende. Cada um sabe a música que ouve. E aqui a música, estamos a falar daquilo que nos dá o ritmo nas nossas vidas. Aquilo que determina a forma como nós respondemos à vida. E de que forma é que nós respondemos à vida? O que é que nós fazemos quando percebemos o que é que a vida espera de nós? Eu acredito que se tivermos estas 3 questões bem presentes, se tivermos as questões como guia, o eu sou, de onde venho e para onde vou, que os acordes dessa música são os acordes que tocam as nossas almas. E por isso há que escolher muito bem a música que ouvimos. Há que escolher essa música e permitir que essa música inclua este questionamento constante e, mais importante, as nossas próprias reflexões que nós podemos levar à prática. Nós, quando falamos de filosofia prática, acho que a Célia falou na apresentação, no fundo estamos a fazer um pleonasmo.
A filosofia é prática. E interessa-nos aprender, refletir e desenvolver ideias que possamos levar à prática na nossa vida diária. Porque isso é que nos transforma. Ainda que nos transformem também boas leituras, claro que sim, boas conversas, quando passa por nós é quando se dá a transformação. E nesse sentido que saibamos sempre escolher essa boa música que nos acompanha neste questionamento. Obrigada.